Muito bem, irmãos, deixem suas Bíblias abertas lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Essa semana eu fui lembrado por um autor que tenho lido nesse tema que estamos abordando. Fui lembrado da passagem ali de Atos 5, quando vemos ali Ananias e Safira. A igreja de Jerusalém tinha acabado de nascer, a realidade do Pentecostes, resultado da pregação de Pedro. A resposta da igreja, uma primeira resposta da igreja naquele momento, foi de socorrer os crentes da região ali da Judéia, muita pobreza. E a resposta à conversão, a resposta à mensagem do Evangelho que foi pregada por Pedro, é que as pessoas vendiam as suas propriedades, devemos lembrar disso lá em Atos 5, e aquilo que tinham e não necessitavam, então, eles se desprendiam, vendiam e davam o dinheiro ali aos apóstolos, para que eles pudessem, então, atender as necessidades de uma comunidade grande de crentes, passando grandes apuros materiais, alimento, enfim. Ananias e Safira fizeram isso também, porém, vendendo um pedaço da sua propriedade e deram então a parte desses lucros também aos apóstolos. O problema é que a atitude desse casal não é que eles, exatamente que eles tivessem retido uma parte dos lucros dessa venda. O problema é que eles mentiram sobre a quantia que tinham levantado e dado aos apóstolos, tentando se identificar com aqueles que davam liberalmente daquilo que não precisavam. Eles guardaram uma parte, mas disseram que entregaram tudo. O problema, então, daquele casal estava que eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo ali. Os dois testemunharam que eles deram, que aquilo que eles haviam dado, foi o valor total, mas não foi. E é por isso, então, que o texto nos diz que ambos morreram. E essa foi uma situação assim, muito didática para a igreja naquele momento. Certamente isso causou um impacto muito forte no próprio ministério do apóstolo Paulo e todo esse discurso que envolveu esse momento, tanto de 1 Coríntios quanto de 2 Coríntios, que estamos vendo o apóstolo Paulo falando sobre o dar. O fato é que não dá para ser avarento e generoso ao mesmo tempo. Não tem como. É isso que vamos ler um pouco aqui agora no capítulo 9, 2 Coríntios, versos 6 ao 15. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9, dos versos 6 ao 15. Que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. Por meio dessa prova de serviço ministerial,
Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém? Vamos orar. Gostaria que um irmão ficasse de pé e orasse bem alto, pedindo que Deus nos supra mais uma vez com a sua palavra, que o seu Santo Espírito nos ilumine mente e coração para compreender o que Deus tem para nós nesta noite. Um dos irmãos, por favor, fique de pé e ore. Amém. 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 Aham. Uhum. Amém. Amém. Uhum. Uhum. Amém. Uhum. Amém, Pai. Amém. Ok. Irmãos, os crentes de Corinto, eles não estavam apenas com dificuldades em ser fiéis à palavra que eles já tinham dado lá na primeira carta, de que estariam contribuindo com os macedônios, mas eles também não estavam fazendo isso, além da dificuldade de não estarem querendo cumprir, ou conseguindo cumprir com a sua palavra, eles estavam com dificuldade de ter gratidão. Gratidão diante de Deus, não por bens materiais apenas, mas gratidão como temos pensado aqui. Gratidão pela salvação que recebemos em Jesus Cristo. E os nossos atos na vida como crentes ser uma resposta a uma vida de gratidão, ao presente maior que recebemos, que foi o perdão de pecados e a vida com Cristo, a eternidade, enfim. No versículo 5, ainda do capítulo 9, só que um versículo antes aí do que nós lemos, o apóstolo Paulo ele envia alguns crentes que estavam ali no contexto do capítulo 8, com Tito e com algumas outras lideranças, alguns irmãos da Macedônia. Paulo fala que ele vai enviar alguns irmãos ali à igreja de Corinto para ajudá-los a fazer uma coleta, a recolher os valores que eles pretendem entregar aos crentes que estão carentes da Judéia, mas fazer isso antecipadamente, a tal da oferta prometida dos coríntios. E ele termina o verso 5 dizendo assim: então, ela estará pronta, finalzinho do verso 5, ela estará pronta como oferta generosa, ou seja, aquilo que vai ser recolhido antes mesmo da igreja se ajuntar para fazer qualquer tipo de coleta. Os crentes vão lá e vão fazer, talvez buscando na casa dos irmãos, aquilo que eles pretendem ofertar, para que aquela oferta possa ser algo generoso e não algo dado com avareza, dado com pena. E eu fui pensar nessa expressão que eu já falei outras vezes com os irmãos, a expressão avareza, que na Bíblia tem conotações muito sérias. E eu olhei apenas um aspecto dessa expressão, que a avareza seria o desejo excessivo de ter dinheiro, de acumular dinheiro, de juntar bens. Algo difícil até mesmo de controlar, porque a pessoa é obcecada por ter recursos, por ter bens. Algo que chega ao ponto de promover um desejo ilícito no coração. Eu quero o que o outro tem, eu quero o que é dele. Aquela ideia na cabeça, pode passar na cabeça de alguns em algum momento, de que a grama do outro está sempre mais verde que a minha, apesar da minha estar até verdinha. Mas eu fico de olho na grama do outro. Eu fico de olho no carro do outro, na qualidade de vida do outro, apesar de ter o meu. Eu fico inseguro e inquieto enquanto não tenho mais e nunca estou satisfeito. É bem a característica do avarento, que se opõe radicalmente ao tema da nossa mensagem, que está ligado à ideia da generosidade bíblica.
Generosidade bíblica não é no valor, no montante, porque os macedônios, nós vimos semana passada, eles não tinham valor, um poder econômico grande, eles não tinham nada quase para eles. Mas é aquela postura, aquela atitude, é o desejo de dar aquilo que é meu, que eu posso dar, porque vimos na semana passada que Paulo não pede o que você não pode dar, mas ele pede aquilo que você pode dar, daquilo que é seu, com aquela intenção de suprir a necessidade daquele que ainda tem menos do que você. Esse é o princípio da generosidade. Então, como eu disse há pouco, não tem como eu ser avarento e, ao mesmo tempo, tentar ser generoso, biblicamente falando. Não vai dar. Isso nunca vai andar junto. E assim o apóstolo Paulo, nesse texto que lemos, ele vai voltar a nossa atenção para alguns princípios da generosidade bíblica. E o primeiro princípio é o que nós conhecemos bem, pelo menos de ouvir, né? Que é o princípio da semeadura e da colheita. O verso 6 diz lá, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. É tão prático, né? Ele é tão objetivo. Se a gente pensar um pouquinho, a figura de linguagem vem rapidamente na minha cabeça. Eu ouvi meu pai falar minha vida toda. Meu filho, não tem como você plantar laranja e colher banana. Não tem como você plantar limão e colher melão. Isso nunca vai acontecer. Eu lembro do meu pai falando, do meu avô falando isso para o meu pai, e o meu pai falando isso para mim. E até hoje eu não sei se já aprendi totalmente. Mas esse princípio aqui da semeadura e da colheita é muito objetivo. E é bom pensar, nós temos em mente, que Deus não depende de mim para ser Deus. Deus não depende das minhas obras, do que eu faço para poder me abençoar. Não é isso que o texto está propondo. Nós não estamos falando aqui de obras. Mas algumas pessoas podem precisar do que nós podemos dispor para viver. E então, quando a gente guarda uma parte do que nós temos, ou melhor, quando a gente dá uma parte do que nós temos, do que nós podemos dar, o texto está nos indicando que Deus nos provê com mais. Para quê? Para eu enriquecer? Não, para eu poder dar mais. Porque se já estou generosamente dando aquilo que eu posso, daquilo que eu tenho. Como os macedônios fizeram, eles não tinham riqueza. Mas se eles tinham o suficiente para aquela noite para comer, eles podiam ir sobrar, vou dar para aquele que não tem. Este é o princípio da generosidade bíblica. E é isso, exatamente isso que está sendo dito aqui. Se eu posso dispor daquilo que eu tenho mais um pouco, que não vai me fazer falta, eu tenho. E ainda, não entro nem no mérito de me fazer falta. Eu tenho algo que posso dividir. E eu faço a promessa bíblica que Deus vai prover com mais ainda. Por quê? Para que eu possa também suprir mais outros. Não é a proposta do Banco Celeste, vou depositar lá no Banco Celestial, que lá os juros é alto com Deus, então eu ponho 100 e vou ganhar 2 milhões, que vendem por aí. Não é essa a ideia de forma alguma. Então, de acordo com o princípio de semear e colher, dar generosamente é o caminho da abundância. Para que eu possa, então, ser mais generoso. A chave da generosidade, então, não somente é o ter para fazer, mas é o fazer. Não é o reter para enriquecer, mas é o ter para fazer. E o tipo de riqueza que teremos é bem diferente daquilo que a realidade capitalista do mundo que a gente vive nos impõe, e a gente entra muito fortemente nesse ciclo. E uma coisa bem prática nesse tema é o seguinte, que era um problema que estava havendo em Corinto. O que nós não gostamos de fazer, o que nós gostamos de fazer, nós fazemos mais liberalmente. Mas o que nós não gostamos de fazer, muitas vezes a gente tem que fazer por circunstâncias, por pressões, por culpa.
Mas se nós pudéssemos, nós não faríamos de jeito nenhum. Isso aí está bem ligado a essa ideia da generosidade. Se eu tenho gratidão a Deus pelo que tenho, e dar é uma resposta da gratidão ao que Deus tem me dado, o suprir de Deus, a provisão de Deus, é uma consequência dessa alegria. Mas se eu já dou com pena, dou por causa das circunstâncias ou por culpa, ainda culpo Deus por não ter mais. Eu digo, Senhor Deus, deu e dei e ainda fiquei na pior, Senhor. Ele ficou bem, eu fiquei mal. Não é difícil já termos tido experiência semelhante. Então o problema não está em eu suprir a necessidade do pobre, daquele necessitado, daquele crente em particular, que é o contexto aqui. O problema é eu fazer isso sem gratidão, sem alegria no Senhor. Esta é a temática que o apóstolo Paulo está trabalhando. E aqui no verso 7, nós vemos que o apóstolo ele pede aos coríntios para eles não darem com pesar, com pena, para eles não contribuírem por obrigação. Pois Deus ama, Deus tem prazer e se alegra em quem faz isso com alegria. A questão, amados, é que dar com alegria está totalmente ligado à fé bíblica. É um ato de fé, dar alegremente. Eu digo isso porque quando a gente dá com esta gratidão, com essa generosidade, a quem não tem nenhuma possibilidade de retribuir, eu preciso confiar realmente em Deus no sentido do suprimento e da provisão das bênçãos que deverão advir dele, porque aquela pessoa que está recebendo ela não tem a menor possibilidade, talvez algumas nem saibam que eu estou dando, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, aquela contribuição, e se ela não tem como me dar nada em troca, então junto com a alegria tem que ter fé bíblica aqui nesse dar generoso, para crer no que a Bíblia diz. Aí o apóstolo Paulo introduz o segundo princípio do dar. Dar generosamente, no verso 8, nos torna alvo de toda a graça, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Veja como nós nos tornamos alvos do favor de Deus. Deus graciosamente nos provê para sermos biblicamente generosos. Quando exercitamos graça, indo na direção daquele que sabemos, e aqui volto a afirmar que Paulo está trabalhando com crentes com necessidades importantes na região da Judéia. O verso 10 afirma, não sei se eu botei o slide do 10, não botei, mas no verso 10 nós vemos uma expressão muito significativa quanto a esse suprimento do Senhor. O verso 10 diz que Deus supre a semente a quem semeia. Então, sem dúvida alguma, junto com a generosidade vem o exercício da fé bíblica, para eu crer na provisão de Deus, nos cuidados de Deus, e não obrigatoriamente financeiramente, veremos isso já. Isso é exatamente o oposto do que geralmente a gente pensa. Você acredita que só podemos ser generosos com os outros quando nós já temos tudo o que precisamos para nós mesmos. Aí eu posso, então, ser generoso. O problema é que se a nossa mente já está processando assim o ato de dar, provavelmente eu estou tentando ser generoso, mas namorando com a avareza. Então eu vou estar sempre com aquele pensamento de que eu nunca chego no ponto de dar, porque eu nunca estou satisfeito com o que tenho. Mas o texto bíblico nos indica que nós primeiro devemos exercitar a generosidade bíblica para com um crente que precisa. E depois, então, de ter semeado generosamente, Deus nos permitirá colher com abundância para que Ele possa nos dar mais. Para que eu possa também dar mais por causa disso. E esse é o ciclo da generosidade bíblica. Isso me faz lembrar que tem na EBD, lá de 1 Reis 17, da experiência de Elias. Na verdade, nem foi de Elias a experiência. Isso foi da viúva de Sarepta. Elias foi o meio.
né, daquela mulher ser tremendamente experimentada em sua fé. Aquela mulher, ela não estava com a sua despensa cheia quando Elias parou ali como um profeta do Senhor. A despensa da mulher de Serepta tinha apenas comida para ela e para os seus filhos. Depois disso ela morreria. Não tinha mais esperança de comida. E ela foi instruída pelo Senhor a alimentar Elias. É como tirar a comida da boca do filho e colocar na boca de Elias. Ela fez isso. Ela não esperou ter a despensa cheia para agir com generosidade bíblica. Mas esse dar generoso a Elias, nesse processo, ela descobriu, então, toda a provisão de Deus para as suas necessidades, e tenho certeza que aquela mulher alimentou a ela e os seus filhos. Depois, certamente, alimentou outros depois disso. Então, a gente não tem que esperar até que nós tenhamos abundância, sobrando, tudo que a gente pensa e até não pensa, para depois, então, dar àquele que precisa. Mas devemos realmente pedir a Deus que nos ajude a ter um coração tão predisposto, cheio de gratidão pelo que já recebemos, para que a gente aprenda realmente a dar o que nós podemos dar. Não é para dar o que você não pode. Vimos semana passada que não é isso que 2 Coríntios 8 diz. Mas dar o que nós podemos dar, confiando em Deus para nos prover, para que a gente possa continuar com esta gestão generosa daquilo que Deus tem nos dado e nos provido. Nesse contexto, nós vemos Salmo 9 sendo citado pelo apóstolo Paulo, dizendo que, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Quando o apóstolo Paulo cita aqui esse salmo, ele não está falando apenas de um homem natural, justo. Ele está falando do homem justo, está falando de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja o que for que Paulo tenha nos chamado para fazer em relação aos necessitados, aquelas pessoas que estão realmente precisando de suprimento, a referência é o dar de Deus, a referência é o Senhor Jesus Cristo. Dentro do padrão de justiça do Senhor, dentro da provisão que Deus nos deu em Cristo Jesus. Isso nos leva para o terceiro princípio, muito dinâmico desse texto. O final do verso 10 vai dizer que quando nós semeamos generosamente, o que colhemos é bem mais do que o material. Colhemos bênçãos de Deus como frutos da sua justiça. Essa visão também não tem nada a ver com o princípio de semear e colher do mundo que a gente vive, de muitos grupos que se identificam até mesmo como evangélicos. Quando aprendemos a semear generosamente, colhemos frutos da justiça de Deus. Irmãos, generosidade não é apenas demonstração da graça de Deus, mas, sem dúvida, generosidade bíblica é considerada pelo próprio Deus como um ato de justiça divina. E essa generosidade não é fruto da nossa bondade, mas da capacitação que vem do Senhor, da motivação que vem do Senhor, da alegria que vem do Senhor em pôr em prática, graciosamente, esta generosidade, essa liberalidade nos moldes, no modelo daquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Quando crentes carentes, com necessidades, a gente pode pensar, é só aquele pobre crente que está lá no sertão. Não, muitos de nós podemos ter momentos muito difíceis em nossa trajetória. Como aqueles irmãos no sertão também temos que ter olhos para eles, como os irmãos talvez aqui em alguns lugares de Mogi Guaçu. Então, quando crentes que estão vivendo necessidades, mais uma vez digo crentes, porque o texto está falando para crentes, recebe uma oferta generosa de outro crente, muitas vezes, como muitos irmãos nossos lá ribeirinhos, que estão recebendo ofertas, não sabem nossos nomes, mas eles reconhecem profundamente que é Deus a fonte dessa oferta. Eu tive um período da nossa vida, eu, Alcione e as crianças, meus filhos ainda pequenos, que nós ficávamos, como seminaristas, nós tínhamos nossos mantenedores, e lembro, já contei isso para vocês, a experiência que eu e Davi tivemos, Davi pequeno,
quando fomos comprar um pão e um leite lá em Atibaia, na cidade, e era naquela época, não é como os meninos desfrutam hoje de um asfalto bonito lá, era um terrão violento, e nós fomos com um pouquinho dinheiro para passagem de ida e de volta para comprar algumas coisas de pão, leite, uma manteiga, alguma coisa para comida, e era o que tínhamos para voltar. E voltando, eu falei para o Davi, vamos subir ali porque era uma ladeirinha assim do Bradesco para a Caixa Econômica, tem uma subidinha. Vamos subir ali, de repente entrou algum dinheirinho. E sem esperança quase nenhuma, porque não era normal entrar dinheiro na Caixa Econômica. Recebíamos algumas ofertas no Bradesco. Isso tem uns 25 anos atrás, por aí, né? Aí subimos lá e quando eu passei o cartãozinho lá na Caixa Econômica, tinha um dinheirinho que na época era um dinheiraço, R$50. Puxa, aquilo ali era o dinheiro do mês. E nós olhamos para aquilo, não sei se o Davi lembra, Davi está aí? Davi deve lembrar disso, né? E a gente com o coração, Senhor, obrigado. Eu não tinha a menor ideia quem tinha feito aquele depósito. Mas como a gente deu graças pelaquela vida que se moveu para botar lá na conta da gente aquele dinheirinho, como aquela pessoa, eu creio no Senhor que Deus proveu, que Deus abençoou, porque é isso que o texto diz. É isso que nós vemos no verso 11. Olha lá. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, e sua generosidade resulte em ação de graças. A gente simplesmente cheio de gratidão por pessoas que a gente nem sabia quem era. O que estava acontecendo aqui? Aquelas pessoas respondiam com gratidão e louvor a Deus pelo cuidado dele, pela graça dele com suas vidas, com pessoas que talvez eles nem soubessem o nome. Esse dar generoso é mais do que atender a necessidades físicas, materiais. É importante isso. Mas é fonte de muita oração de gratidão. É fonte de devoção. É oportunidade de um coração cheio de gratidão e comprometimento com orar por aqueles que eu não sei nem quem é. Senhor, abençoa aquela pessoa que eu não sei quem é. E Deus lá, só cumprindo a sua palavra, dando àquele que semeia generosamente, dando uma boa colheita, para que ele possa semear mais. Para que ele possa semear mais. Não é? A gente pode experimentar isso com muita gratidão. Mas eu gosto demais. Vocês já me ouviram falando o que eu vou dizer agora, aqui na introdução dos dízimos, da expressão que vemos nos versos 12 e 13. O serviço ministerial que vocês estão realizando. Depois no 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial. Irmãos, essas expressões me deixam cheio de temor quando eu lido com esse assunto. Está totalmente ligado a esse dar generoso. A gente fala de ministério, tem ministério. A palavra ministério significa serviço. Eu não sei quantos aqui em oração pedem o ministério da generosidade. O serviço do contribuir. Não é muito normal a gente pedir isso. Mas aqui nós vemos o Senhor nos ensinando que a contribuição bíblica, dentro do contexto da liberalidade, da generosidade bíblica, é serviço à causa de Cristo Jesus. É chamado na Bíblia de serviço ministerial. Final do verso 13, diz que os destinatários dessa generosidade, louvarão a Deus pela obediência de vocês, que acompanha a confissão de fé que vocês fazem do Evangelho. Percebam só, ou agora, que a nossa confissão evangélica acompanha a nossa confissão evangélica. Uma generosidade bíblica, que é a resposta de uma gratidão tremenda pelo que Deus fez por mim, e eu semeio com generosidade, porque Deus abundantemente há de abençoar aqueles que receberam, e há de me dar proveito, ou proventos, ou sustento, provisão, para que eu possa continuar sendo bênção na vida de outros. Isso é uma resposta da minha confissão de fé. A minha obediência, ela vem acompanhada da confissão de fé que os outros veem e são edificados por isso. Não sei se é isso que nós pensamos ou experimentamos quando entregamos nossas ofertas e nossos dízimos, mas é isso que isso precisa representar. Essa generosa contribuição dos crentes em Corinto, sem dúvida, deveria ser uma prova cabal de que a confissão de fé deles é genuína.
E há uma unidade real em Jesus Cristo, com aqueles crentes que a gente nem sabe o nome, talvez, mas estão sendo supridos pelo aquilo que Deus tem me dado por minha semeadura. E aí chegamos no verso 14. Vemos aqui que dar as necessidades dos outros, além da gratidão, da oração, da súplica, da graça, para aquele que recebe e para aquele que dá, nós vemos também que no verso 14, que esse dar generoso produz bênçãos espirituais para aquele que dá. Nas orações e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Deus abençoa o que dá com alegria. Deus abençoa com alegria. Deus abençoa com a alegria da salvação. Deus abençoa com a alegria da satisfação, do contentamento, nos livrando do mal da avareza que nos impede de ser generosos, nos dando contentamento com o que temos. Capacidade bíblica de exercitarmos a liberalidade. A oração dos crentes supridos ali em suas necessidades estavam expressando não apenas louvor e ação de graças a Deus, mas haviam ali petições pelo bem-estar daqueles que estavam dando para eles. Súplica por eles. E aqui temos o último princípio no verso 15, que eu comentei ontem com os jovens. Graças a Deus por seu dom indescritível. Não importa, amados, quão generosos nós possamos ser, por mais bíblicos que sejamos, isso é insignificante quando comparado com a generosidade suprema de Deus quando entregou Jesus Cristo por mim e por você. A nossa referência é muito alta, o padrão é alto. Isso nos coloca no nosso lugar, para não nos acharmos muito bonzinhos. Por mais espirituais que sejamos, estamos sempre correndo atrás do prejuízo que o pecado traz. Porque a nossa referência é de uma dádiva perfeita, de uma oferta completa. Interessante demais é que Paulo, tratando esses assuntos que parecem tão mundanos, né? Falar de dinheiro, né? Mas não são. Paulo nunca está longe da cruz quando ele fala sobre esse tema. Ele nunca está longe da cruz. A oferta dos coríntios é apenas uma gota no balde quando comparado com a oferta da gloriosa salvação de Deus em Jesus Cristo. O nosso papel é sermos fiéis a Deus com gratidão, com coração repleto de gratidão. O nosso serviço ministerial é enxergarmos as pessoas com necessidades, crentes perto de nós com necessidades. Se temos um pouco do que Deus tem nos dado, isso não podemos dispor daquilo que Deus tem nos dado, darmos com alegria e colheremos. Então, todos esses proventos aqui do suprimento do Senhor, não é um dar sem sabedoria, não. Vimos semana passada. É dar daquilo que eu possuo e posso. O problema é que quando não há contentamento, eu nunca posso. Quando não há contentamento, nunca o que eu tenho é suficiente. Então, eu estou sempre indisponível para ser biblicamente generoso. É aí onde nós temos que voltar o nosso coração para a nossa referência de dar generosamente, que é aquilo que Deus fez em nosso lugar, ou por nós, através de Jesus Cristo. Enfim, amados, falamos semana passada e falamos hoje, semana passada sobre liberalidade e hoje sobre generosidade. Duas verdades que vimos aqui sendo ministradas por Paulo, a igreja de Corinto tendo como, por exemplo, o pior modelo possível. Isso derruba todos os modelitos de igrejas prósperas, né? A igreja da Macedônia. A igreja boa, a igreja cheia, é rica, que manda dinheiro para muito lado. A igreja da Macedônia não tinha nada. Eles mal tinham para eles, mas eles pediram: Paulo, por favor, permita-nos, com o que temos, com o que podemos dispor, dentro da nossa pobreza, permita-nos socorrer os crentes da Judéia que eles estão precisando. Por quê? Porque eles tinham os olhos na cruz o tempo todo. A salvação que eles receberam é uma riqueza que ninguém tiraria deles. E aquilo ali fazia com que eles jamais caminhassem
tentassem criar algum tipo de amizade colorida entre a avareza e a generosidade. Eu creio que o grande desafio está aí. Quando exercitarmos essas duas virtudes, que eu creio que alguns irmãos já o fazem, mas certamente nós temos o que melhorar. Podemos melhorar, todos nós, eu e vocês, nessas virtudes espirituais, liberalidade e generosidade. Nós abençoaremos e seremos abençoados, teremos um padrão de maturidade, ou um tipo de maturidade bíblica, que vai nos levar muito além do que uma conta gorda pode nos trazer, mas um tipo de relacionamento com Deus que nos traz uma alegria e uma gratidão que muito pouca coisa pode nos tirar desse estado desse tipo de relacionamento que Deus pode nos proporcionar quando entendemos desta forma este assunto. Mas isso só será natural em nossas vidas se nós estivermos realmente sendo impactados diariamente pelo inexplicável e maravilhoso amor de Deus. Como eu tenho dito, preciso acordar de manhã lembrando, eu sou um pecador, mas um pecador que tem um Salvador. Acordar de manhã dizendo, eu estou aqui mais uma vez acordando, Senhor, que seja o meu dia para a Tua graça, porque o Senhor me salvou de forma maravilhosa. Amados, enquanto a salvação não nos afligir santamente desde cedo, continuaremos aí tentando fazer carne e espírito andarem juntos, mas isso nunca vai acontecer. Nossas causas serão sempre as nossas próprias, mais tempo do que deveriam ser. A causa de Cristo deveria ser aquela que ocupa a nossa mente e coração para tudo que fazemos, em tudo que fazemos. Isso afeta também nossa forma de lidar com o que temos e a nossa forma de dar aquilo que podemos. Mas precisamos ter uma percepção muito clara de quem Deus é todo dia, logo cedo, para que possamos então viver impactados por essas verdades tão gostosas, sermos bênçãos na vida dos outros, sermos abençoados por Deus e assim crescermos na fé e assim podermos andar na direção que Deus tem proposto para nós, e nós tenho certeza que podemos ser bem melhores do que temos sido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Como o Senhor é cuidadoso e carinhoso conosco. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que vem num tema que pode ser tenso em alguma situação, e que nós enxergamos o Senhor Jesus em tudo. Enxergamos a obra salvadora em tudo. Liberalidade e generosidade está completamente envolvido com a obra salvadora de Jesus Cristo em nosso favor. Ajuda-nos, ó Deus, a não tentar fazer conviver duas coisas impossíveis. Avareza e generosidade não vão andar juntas nunca. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma visão do céu tão completa, da obra de Cristo tão clara, que poderemos exercitar a liberalidade, a generosidade, com o coração cheio de gratidão, sendo bênçãos, ó Deus, na vida das pessoas e sendo providos pelo Senhor em tudo, como diz a Tua palavra. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá uma semana em tudo protegida, dirigida, guardada pelo Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, eu clamo em nome de Jesus, se há alguém com dificuldades, ó Deus, de emprego, em nome de Jesus, abre a porta. Se há alguém, ó Deus, com lutas, ó Pai, no seu trabalho, dá sabedoria. Nos ajuda, ó Deus, a sermos excelentes naquilo que fazemos no nosso trabalho, nos estudos, nossos relacionamentos, para a Tua glória e para o nosso bem, ó Deus. Ajuda-nos nisso. Que possamos ver a generosidade em todas as áreas da nossa vida, porque temos recebido tudo o que precisamos do Senhor. Ajuda-nos a ser pacientes, misericordiosos, generosamente uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer, ó Pai, nessas virtudes espirituais em todos os sentidos. Ajuda-nos, ó Pai, porque temos recebido do Senhor tudo o que precisamos. Muito obrigado. Eu te agradeço pela escola dominical, te agradeço, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de te prestar culto, pela Tua palavra, ó Pai. Obrigado por tudo. Leva-nos em segurança, leva-nos em paz. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém e amém. Que Deus te abençoe. Pode sentar, tenha seu tempo. Não deixe de abraçar teu irmão, desejar a ele uma boa semana antes de ir embora.